Olá pessoal, aqui é o Igor de novo e hoje nós vamos estar falando sobre as propriedades periódicas. E bem, o que são essas tais propriedades periódicas? Elas são características químicas que são comuns em alguns elementos de acordo com a sua distribuição eletrônica, por isso periódica, tal qual a tabela, como nós vamos ver depois. E o que a gente vai estar falando? Basicamente, quase todas elas vão estar derivando das forças de atração e de repulsão que ocorrem dentro dos átomos. Bem, em quem ocorrem essas forças? Basicamente nas cargas, sejam elas as cargas positivas, que são dos prótons, ou as cargas negativas, que vêm dos elétrons. E o que acontece com cargas diferentes? Elas se atraem, mas as cargas iguais se repelem, ou seja, elétron não gosta de elétron, próton não gosta de próton, mas próton gosta de elétron. Tudo bem? E essa força, gente, que é uma força chamada força elétrica, já que é entre elétrons, entre cargas, ela vai ser dependente do valor das cargas e da distância. O que isso quer dizer? Todo mundo aqui já brincou com ímã, né? Então vamos supor que a gente tenha dois ímãs aqui. Ímã 1 e ímã 2. Pronto, temos dois ímãs. Se eu pegar lados iguais dos ímãs, eles se repelem, né? Então é como se fossem cargas iguais. Vamos pensar assim, os lados vão ser iguais às cargas. Por outro lado, se eu colocar lados contrários, eles se atraem. E quando a gente está brincando com ímã, a gente sente quase nada de força aqui, mas na medida que a gente vai aproximando, fica cada vez mais forte e ele bate de vez, né? Ou então a gente não consegue encostar dois ímãs quase que de jeito nenhum. A gente consegue deixar bem pertinho, mas quase nunca encosta. Então, uma das coisas que a gente já sabe é que essa força, seja de atração ou de repulsão, ela varia com a distância. Quanto maior a distância, mais fraca a força. Tudo bem? Então, a outra coisa que eu vou perguntar para vocês é o seguinte: o que é que teria mais força? Se fosse isso daqui ou se fosse isso daqui? Faz diferença, né? Então, quanto maior as cargas, mais força a gente vai ter também. Ok? Esse vai ser o princípio básico que a gente vai ter para sair explicando muita coisa mesmo. E como a gente estava falando antes a respeito da distribuição dos elétrons, eles tendem a ficar próximo do núcleo. Por quê? Porque eles estão sendo atraídos. Até aqui, ok? Então imagine que a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter aqui o núcleo. E aqui a gente vai ter um outro núcleo. Uma camada, duas camadas. E vamos colocar uns elétronzinhos aqui. Temos um elétron aqui e outro elétron aqui. Quem está sendo puxado com mais força? Vamos dar uma olhada. Quem está mais pertinho do núcleo? Esse daqui. Então esse elétron está sendo puxado com mais força do que aquele outro. Tudo bem? Então, se a gente puxasse os dois, cada um com uma mão, fazendo um bocado de força, quem que ia sair primeiro? O de cima ou de baixo? O de baixo, porque o de cima está mais preso, já que as forças são maiores. Tudo bem? Então a primeira coisa é essa. A segunda que a gente está falando é a respeito das cargas. Então vamos comparar o seguinte. Se a gente tivesse aqui dois prótons e só um nível, a gente tem aqui um elétronzinho. Quem está sendo puxado mais forte? Esse ou esse? A distância parece ser bem parecida, né? E pelo que a gente está vendo, tem mais cargas em cima do que embaixo. Então, o de cima vai puxar com mais força. Qual é o elétron que está mais preso? É o de cima também. E uma pergunta, se ele está puxando com mais força, é mais provável que ele consiga também deixar ele mais pertinho, né? Então, quanto mais força puxa, mais preso fica, mais para perto ele puxa, ok? Então, com isso, a gente consegue definir algumas coisinhas. Uma delas é, quanto maior a força, por definição, maior essa puxada. Mais preso ele está. E a tendência, então, é que ele mantenha ou que ele perca os elétrons, se ele está puxando com muita força. É que ele mantenha, ou talvez até que ele ganhe elétrons. Tudo bem? Se a força é fraca, então a puxada é fraca.
ele está pouco preso, então a tendência é que ele perca os elétrons. Tudo tranquilo, gente? Tudo de boa? Daqui a gente tem algumas propriedades. São elas: a eletronegatividade, que é o nosso é menos, e a eletropositividade. O que é a eletronegatividade? O que é a eletropositividade? Essencialmente, gente, é a tendência que um átomo tem a ficar negativo ou positivo. Quando que ele fica negativo? É quando ele ganha um elétron, porque o elétron tem carga negativa. Não confundam, quando ele ganha o elétron, ele fica negativo. Quando ele perde um elétron, ele fica positivo. Então, a eletronegatividade é a tendência a ficar negativo, é a tendência a ganhar. Então, quem tem tendência a ganhar elétrons, tem uma eletronegatividade alta. Quem tem tendência a perder, tem uma eletronegatividade baixa, porque quem quer perder não quer ganhar, né? E a eletropositividade, que é a tendência a ficar positivo. Bom, quem quer ganhar não quer perder. E quem quer perder, está feliz, perdendo isso. Tranquilo? Temos ainda a afinidade eletrônica e a energia de ionização. São energias. Mas um pouco mais para frente a gente vai ver melhor o que é cada uma delas. Mas pensem basicamente que a afinidade é gostar, né? Quem gosta de elétron, quer ganhar ou quer perder elétron? Quer ganhar, né? Então, quem ganha tem muita afinidade. Quem perde tem baixa afinidade. E essa energia que a gente tem para perder o elétron? Aqui, baixo, e aqui, alto. Então, basicamente é trocado. Porque quem quer ganhar, quem quer perder, quer perder. Então, quem quer ganhar facilita a afinidade, quem quer perder facilita a ionização. Seria a energia de ionização, ela é a energia necessária para você arrancar o primeiro elétron. E a afinidade eletrônica é a energia que é liberada quando você ganha um elétron. Tudo bem? Então, só tem mais uma coisa para a gente pensar agora, dentro das propriedades, que é o raio. Pelo que a gente viu aqui, a gente já tem os exemplos. O raio ele é basicamente o quê? Ele é o tamanho do nosso átomo. Se você assistiu às aulas anteriores, ele seria a quantidade de camadas que a nossa cebola tem. Só que o que é que acontece? Vamos comparar os três exemplos que a gente já tem aqui. Quem que é o maior de todos? Nosso 1, 2 ou 3? É o 3, porque ele tem mais camadas. Então, para o raio, para a gente saber quem é maior, quem é menor, a primeira coisa é o número de camadas. Se você tem mais camadas, você é maior e ponto. Se você tem menos camadas, o que é que acontece? Aí a gente tem que ver a força da puxada para desempatar. Quanto mais prótons você tem e menos elétrons, mais força você puxa. Então, entre o primeiro e o segundo, aqui, o primeiro puxa com mais força, então ele é menorzinho. Então, para o raio, a gente tem que ver primeiro camadas e depois, para o desempate, o número de prótons e elétrons. Então, o Z, que é o número de prótons, ficou parecendo um E, e o número de elétrons. Tudo bem? Vamos dar uma olhada como a gente pode estar lidando com isso daqui. Olha, a gente já estava começando a entrar no nosso conteúdo. Então vamos lá de novo para a nossa tabela periódica. Só um momentinho. Então, voltando, vamos comparar aqui alguns átomos. Vamos comparar, por exemplo, o oxigênio com o nitrogênio. Então, vamos colocar aqui oxigênio e nitrogênio. Depois vamos comparar o oxigênio com o enxofre. E depois vamos ver o Na com o Ca. E, finalmente, o rubídio e o flúor. Vamos fazer o seguinte, em vez de fazer só o raio, vamos falar sobre todas as propriedades que a gente colocou aqui. Eletropositividade, negatividade, afinidade eletrônica e energia de ionização. Mas a gente tem que começar pelo raio. Então vamos lá. Entre o oxigênio e o nitrogênio, a gente olha, os dois estão na mesma camada. Então, em tese, nenhum dos dois deveria ser maior. Mas quem que puxa com mais força? É o oxigênio, porque ele tem mais prótons. Então a gente sabe que em termos de raio, o oxigênio vai ser menor do que o nitrogênio. Entre o oxigênio e o enxofre, vamos dar uma olhada. O oxigênio tem 2 camadas, o enxofre tem 3. Então ele é menor do que o enxofre.
O Na, que é o sódio, e o cálcio. O sódio tem 3 camadas, o cálcio tem 4. Então ele é menor que o cálcio. O rubídio, ele está aqui na nossa 5ª camada. E o flúor está na 2ª camada. Então, 5 é maior do que 2, né, gente? Para ver o raio, lembrando, primeiro a gente vê as camadas. Se der empate, a gente vai ver o número de prótons. Ok? Que é a força da puxada. Agora vamos lá, vamos preencher, fazendo essa comparação do oxigênio com o nitrogênio para cada uma dessas coisinhas. Quem que puxa com mais força? É o oxigênio ou o nitrogênio? É o oxigênio. Então, se a puxada dele é maior, ele tem uma tendência a ganhar ou a perder? A ganhar. Então, ele tem uma eletronegatividade maior, eletropositividade menor. Ele gosta mais de elétron, então ele tem uma afinidade elétrica maior. Como ele não quer perder, ele tem energia de ionização menor. Para o nitrogênio seria o contrário. Vamos comparar então agora o Na e o Ca. Beleza. O Na ele está aqui, na nossa terceira, e o Ca está aqui. Vamos dar uma olhada. Quem que puxa com mais força? Quem está mais longe sempre puxa com menos força. Então a puxada mais forte é do Na. Então ele tem uma puxada maior, os elétrons estão mais presos. Entre eles dois, a tendência seria que o Na ganhasse. Então ele seria mais eletronegativo, menos eletropositivo, mais afinidade, menor energia de ionização. Ok? Só que agora, como que a gente faz para saber, na prática, quando a gente junta quaisquer dois, se a tendência dele é ganhar ou se a tendência dele é perder? O que é que a gente vai pensar? Vamos dar uma olhada no seguinte. Todo mundo que está aqui, na última coluna, os gases nobres, acaba em P6. Então todo mundo vai acabar com 8 elétrons na camada mais externa, porque ele vai ter 2 no S e 6 no P. Então 2 com 6, 8. Todo mundo, em tese, quer ficar aqui. E aí a gente tem que se perguntar o seguinte: o que é mais fácil? Vamos supor que a gente está aqui no nitrogênio. Para ele andar até o neônio, ele pode andar 1, 2, 3. Então ele pode ganhar 3. Outro modo que ele teria seria de andar 1, 2, 3, 4. E daqui ele sobe 1, 5 para ficar igual ao hélio. É mais fácil ele andar 3 ou é mais fácil ele andar 5? 3. Então o que é que ele faz? Ele ganha. Então todo mundo que está aqui para a direita tende a ser eletronegativo. Todo mundo que está lá para a esquerda tende a ser eletropositivo, porque é mais fácil chegar lá do outro lado, pulando aqui 1 ou 2, ou pulando aqui 1 ou 2. Tudo bem? Então a nossa regra vai ser mais ou menos essa. Quantos passinhos a gente tem que dar? E o que importa, gente, é só essa parte daqui, P e S. O ferro, por exemplo, ele está aqui, mas ele teria que dar quantos passos? Ele teria que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Não. Só conta daqui. Ele andaria 1, 2. Então ele perde 2, estaria igual ao argônio. Tudo bem? E o que é que acontece com o raio quando a gente ganha ou perde elétrons? Se a gente ganha elétrons, a tendência é que os elétrons se expulsem mais, né? Então na hora que a gente ganha elétrons, o raio cresce. Na hora que a gente perde elétrons, o raio encolhe. Percebam, inclusive, que se a gente for comparar, vamos comparar o seguinte: o cloro, que tenha ganhado um elétron, o potássio, que tenha perdido um elétron, e o argônio, que ele já está aqui, neutro. Normalmente, o número atômico o número de elétrons do cloro seria igual ao seu número atômico, então seria 17. Só como ele ganha 1, vou colocar aqui o número atômico, e aqui a gente vai ter o número de elétrons. Então, o número atômico do cloro, 17. Número de elétrons, 18, já que ele ganhou 1. Número atômico do potássio, 19. Como ele perdeu 1, ele tem 18 elétrons. Número atômico do argônio, 18. Número de elétrons do argônio, 18. Então, o que é que acontece? Em termos de raio, na verdade, nem em termos de raio, em termos de puxada, quem que consegue puxar com mais força? É o potássio, que ele tem mais prótons. E todo mundo tem a mesma quantidade de elétrons, então todo mundo está com as camadinhas iguais. O que é que vai acontecer?
Se todo mundo está com as camadas iguais, mas o potássio puxa forte, ele é o mais achatadinho, então ele vai ser o menor raio. O segundo raio menor vai ser o do argônio, que ele só tem 18 elétrons puxando. E o maior de todos seria o do cloro, que ele só tem 17. Então, com os íons, a gente tem que basicamente dar uma olhada, continua mantendo. Quem tem mais camadas? Se empatou as camadas, a gente vai ver, dentro do número de elétrons, quem vai ter menos prótons. Quem tiver menos prótons vai ter o maior raio, porque ele puxa com menos força. Tudo tranquilo, pessoal? Então, vai ter mais uma listinha esperando vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos aí.